Corretor de imóveis. Durante o seu cotidiano profissional, você já ouviu falar sobre adjudicação compulsória? Trata-se de uma ação que tem a finalidade de efetivar a transferência de propriedade e são comuns em casos que envolvam uma negociação imobiliária com promessa de compra e venda. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o especialista em direito imobiliário, Hamilton Quirino. Hamilton, obrigado pela presença mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço o convite e para mim é um prazer, uma honra estar aqui novamente, prestando alguma colaboração com os clientes, com os corretores de imóveis. Obrigado. Inicialmente, explica para a gente o que vem a ser adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é uma transferência forçada de uma propriedade, né, de um imóvel, de um apartamento, de um terreno, de uma casa. É quando, por alguma razão, o vendedor não assina a escritura de compra e venda, a escritura definitiva, então o comprador, que cumpriu suas obrigações previstas no instrumento preliminar, tem o direito de ter a escritura definitiva, não tendo, por alguma razão, ele recorre à adjudicação compulsória, que, como o próprio nome diz, adjudicar é adquirir e compulsória é forçada. Muitas vezes, uma pessoa tem a promessa de compra e venda e, após o pagamento integral do imóvel, não encontra o vendedor para assinar a escritura definitiva. Como o promitente comprador deve agir nesses casos? É muito comum a pessoa comprar um imóvel, 20 anos depois, 30 anos depois, ele resolve regularizar, ou então a família após o seu falecimento. Então vai procurar saber onde está o vendedor, não acha. Então, a primeira providência é pesquisar os distribuidores cíveis, distribuidores de órfãos e sucessões, se a pessoa faleceu ou não, família se separou, enfim, tentar localizar aquela pessoa, aquele vendedor, ou o casal, se for o caso, para depois, então, localizando, né, ingressar com ação de adjudicação compulsória em juízo. E hoje há uma dificuldade de localizar, porque muitos inventários são feitos extrajudicialmente, então é mais difícil encontrar. Mas, de qualquer maneira, faz uma pesquisa, procura-se a pessoa, ou os herdeiros, ou inventariantes, se for o caso, e solicita essa escritura definitiva. Não havendo manifestação, não localizando, então o recurso é a ação de adjudicação compulsória. Caso os herdeiros se recusem a assinar a escritura definitiva em situações de falecimento do vendedor, como o promitente comprador deve agir para resguardar os seus direitos? Quando o inventário é judicial, é mais fácil porque o juiz pode outorgar um alvará autorizando aquela escritura. Mas, mesmo assim, o inventariante, os herdeiros são ouvidos, né? E se eles não concordarem por alguma razão, será necessário ingressar com ação de adjudicação compulsória contra o espólio, né, citando o inventariante. Se não houver inventariante declarado, ou se não houver inventário, citaria os herdeiros, ou pelo menos um herdeiro que for localizado para fazer a escritura definitiva. E se não for localizado em nenhum endereço, o juiz mandará ofício à Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Detran, e não encontrando fará a citação por editais. Enfim, como eu disse no início, a adjudicação compulsória é uma transferência forçada. Então, através de uma sentença judicial, acabará saindo a escritura definitiva por meio de uma carta de adjudicação que é levada ao registro de imóveis, igual a uma escritura de compra e venda. Para solucionar imprevistos que possam surgir, o corretor de imóveis deve sempre orientar o cliente a realizar o registro da promessa de compra e venda? Sim, porque a promessa de compra e venda não registrada, primeiro, pode acontecer, como acontece em alguns casos, de vendedor vender o mesmo imóvel para outras pessoas. Isso é possível, já aconteceu e acontece eventualmente. Então, o registro da promessa no registro de imóveis, ele é indispensável porque ele dá uma garantia maior da propriedade. A pessoa, mesmo não tendo escritura definitiva, tem pelo menos uma promessa registrada. E ainda quando ele tem um instrumento particular, ele poderá requerer a verbação, né? Não o registro, mas a verbação. Muitas vezes o registro de imóveis recusa por não ser instrumento público e ele pode fazer levantamento de dúvida, porque o Código Civil prevê, enfim, ele pelo menos está ali pré-notado naquele matrícula. É importante, embora não seja indispensável para uma adjudicação compulsória, bem importante que haja esse registro
da promessa no registro de imóveis. Sobre o registro, existe uma polêmica envolvendo a legislação e uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Explica um pouco essa divergência. De acordo com o artigo 1418 do Código Civil, que ele cita, que ele está repetindo um antigo Decreto-Lei 58, que é de 1937, menciona o registro da promessa como indispensável para a adjudicação compulsória. No entanto, a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não é necessário haver esse registro para que haja o direito de adjudicação compulsória. Isso porque na época, por exemplo, do Decreto-Lei 58, que é de 1937, aliás, o artigo 22 previa os loteamentos, que eram feitos por instrumentos particulares. Então, não havia como registrar instrumentos particulares. E de forma que, ao longo do tempo, a jurisprudência passou a entender e dispor, acabando por uma súmula, sistematizando essa decisão por súmula, que é uma jurisprudência consolidada, a súmula, dispondo que não é obrigatório esse registro da promessa de compra e venda, embora seja importante, mas, como eu disse, não é indispensável para ter o direito à adjudicação compulsória. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Bom, na vida que nós temos de advogado, já de muitos anos trabalhando nessa área, nós verificamos muito que às vezes há uma escritura de um imóvel adquirido recentemente, mas que no passado ele teve 2, 3, 4, até 10 transferências através de promessa de cessão de direitos. E quando vai ser regularizado, tem que trazer tudo isso para o registro, uma ação de adjudicação compulsória de várias famílias para trás, pagar imposto de transmissão várias vezes, o que encarece muito e às vezes até desestimula. Então, o corretor de imóveis, ao fazer uma escritura, não que seja proibido, a pessoa pode comprar um imóvel que não tem escritura definitiva. Por exemplo, um casal, ou uma empresa vendeu o imóvel em 1950. Isso é muito, muito comum. E depois fez uma promessa de compra e venda. Aí depois quem adquiriu fez uma promessa de cessão. E aí várias promessas de cessão. Passaram 20 anos, nós já estamos em 1950, passaram 50 anos, 60 anos. E como é que vai regularizar isso? É um custo elevadíssimo, porque tem que citar todo mundo, a ação contra todo mundo, fazer imposto de transmissão de toda essa cadeia sucessória. Então, o corretor, numa hora dessa, e isso acontece continuamente, de vender imóveis nessa situação, ele deve alertar o comprador e escrever isso. Quer dizer, o comprador tem direito de comprar, mas ele deve ter um documento, o comprador tem ciência de que essa aquisição está sendo feita desta forma. Porque senão muita gente procura advogado, procura um cartório, procura ter um outro corretor para analisar. Mas a maioria compra na boa fé do corretor, do cartório, sem se preocupar com esse detalhe. Então é importante que o corretor informe isso e, para garantir a sua, para preservar futura ação contra ele escreva e o comprador assine, dando ciência de que tem conhecimento daquela situação. Hamilton, obrigado pela presença neste programa e pelas informações passadas aos profissionais. Eu fico à disposição para qualquer outra oportunidade. É um prazer, uma honra estar aqui presente. Corretor de imóveis, é muito gratificante acompanhar a repercussão da TV Cresce Rio entre os profissionais. São diversas mensagens com sugestões para que possamos evoluir e proporcionar ainda mais conteúdo para a categoria. Continue participando e assistindo todos os vídeos do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.